Bom pessoal, nesse vídeo eu pretendo esclarecer por um certo prisma a utilidade da filosofia e como se tornar um filósofo, né, que é um objetivo meu em determinada concepção de o que é um filósofo, e por outro lado, sem qualquer tipo de problema no que concerne a soberba ou a algum tipo de megalomania, é possível já se chamar filósofo em outras concepções de filósofo, né? E aqui eu penso particularmente na concepção socrática de ciência, da própria limitação, da ignorância e como isso motiva a investigação. Bom, mas isso vai ficar mais claro no decorrer da exposição, da explicação, né, e das reflexões que a gente vai fazer agora, né? Então, primeiro então a questão assim, qual a utilidade da filosofia e como se tornar um filósofo, são as duas questões que eu tenho o desejo de, se não esclarecer, pelo menos lançar algumas luzes. Para isso a gente teria que responder, evidentemente, o que é filosofia, né? E essa é uma questão, uma tarefa muito árdua, porque não existe realmente consenso entre os vários filósofos e, e esse próprio enunciado ele carrega suas dificuldades, porque ele já presume-se que nós sabemos o que é um filósofo, para dizer que os vários filósofos discordam, né? Bom, então não é o objetivo do vídeo sim entrar em todas essas questões. A gente vai pensar em uma concepção filosófica particular, e a partir dessa concepção uma linha de orientação, né? Então o que é filosofia é uma questão que a gente vai resolver mais na prática, né? Mostrando um exercício filosófico. Essa é o Tilman, que tem um livro de filosofia da religião ruim, bem ruim, mas com alguns insights bons, né? As críticas bíblicas dele são críticas de teologia liberal. As críticas aos milagres são as críticas do Hume. Então, assim, bem ultrapassado, mas que tem alguns insights bons. E um insight legal no início do livro é esse, que para tentar uma definição, uma concepção de filosofia, seria interessante praticá-la, né, ou exercitar a reflexão e com isso demonstrar pelo exemplo, e depois uma abstração para tentar explicar o que foi feito e uma tentativa de definição do que é a filosofia. Bom, eu vou começar com uma leitura de um texto do Aristóteles na Metafísica, uma porção clássica. Eu estou com um texto grego aqui, então para os mais chatos ou exigentes, eu vou ler o texto. Eu tenho duas traduções aqui em português. Então o texto é assim no grego, né? Pantes anthropoi tu eidenai oregontai physei. Então, pantes anthropoi tu eidenai oregontai physei. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Essa é a tradução do Piretti, acho que é isso o nome desse. Traduziu, na verdade, traduziu para o português o texto italiano do Reale. E tem a tradução do Edson Bini,
que ele usa, todos os homens desejam o conhecimento, né? É isso mesmo que ele coloca desse jeito, quer ver? Deixa eu achar aqui. Ó, todos os seres humanos, né, o Antropós aqui, ele preferiu os seres humanos para a ideia de um homem em geral, não no sentido masculino exclusivo, desejam o conhecimento, né? Tendem e desejam o conhecimento. A ideia que Aristóteles coloca é que todos os homens, né, não são só alguns, então essa é uma realidade universal, e eles tendem, eles querem conhecer. O homem não se satisfaz na ignorância, ele não, a princípio, uma tendência natural dele é buscar o entendimento, né? Claro que isso suscita discussões muito amplas, uma perspectiva pessimista, uma filosofia pessimista ou niilista, por exemplo, ela poderia louvar a ignorância, né? Mas não dá tempo da gente discutir, não é o propósito desse vídeo, discutir essa questão mais complexa, né? O fato é que nós, por natureza, isso é uma constatação fenomenológica, né? Todo homem sabe que ele quer saber, né? O homem não se satisfaz na ignorância, via de regra é isso, né? Todo homem tende ao conhecimento e tal. Isso é muito fácil de ser percebido se a gente refletir isso a partir da criança, né? A criança, ela começa, e aqui também tem uma outra discussão mais longa, que é a formação de alguns pressupostos, como a identificação do eu e distinção do eu, do não eu e do mundo externo, e como ela adquire esses pressupostos, como o pressuposto de que há uma realidade externa diferente dela, mais real, e que não é uma produção, um projeto da mente dela. Então essa discussão filosófica é bem mais ampla, eu também não quero entrar nela, mas o que acontece é que a criança, ela é questionadora por definição, né? Em maior ou menor grau, esse é um testemunho geral de que ela faz questões, ela se questiona, ela investiga, ela é curiosa, né? E essa é a tendência natural de todo ser humano, em maior ou menor grau, com maior ou menor intensidade, é esse questionamento, né? E a gente percebe isso claramente nas crianças, antes que ela decida-se por evitar essas questões. E como que isso acontece, né? Então, primeiro a gente tem que tentar entender se todo homem é questionador por natureza e toda criança o que acontece, que vários homens posteriormente deixam de ser questionadores e investigadores, e abandonam essas questões, né? Bom, tem um livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Tem uma parte que o menino mais velho lá, ele vai para assim, a Vitória, ele ouviu uma outra senhora falando sobre o inferno, e ele achou aquele conceito, né, muito amplo, e aí ele vai investigar o que é inferno. Então ele pergunta para a mãe, né, convicto de que a mãe saberia responder, de que os pais são oniscientes, né, aquela suposição infantil, que é bem comum, eu acredito. E aí a mãe dele dá uma resposta meio insatisfatória, né? E ele não gosta daquela resposta, e ele vai apertando a mãe, né? E aí a mãe não gosta, não dá uma resposta, ele vai até o pai dele também não satisfaz com as respostas e tal, e ele volta para a mãe dele
e continua a perguntar, né, mas a senhora viu? Ela fala de espetos, de brasas, algumas coisas assim, tal, mas a senhora viu, mãe, e tal? E aí ela chega a um ponto de achar impertinente, na verdade, realmente ela não tinha respostas muito boas, né? E evidentemente aquilo não estava muito bem resolvido, então ela pega e dá um cascudo no menino, assim, tal, o menino fica chateado, vai para um canto e vai chorar, né? E essa é uma sacada muito, muito legal do Graciane Ramos, porque ela capta a essência do que acontece. O Mortimer Adler, ele pensa justamente no que a criança ela faz, né, ela se faz várias questões, é, questões essencialmente filosóficas, ah, na formação da visão de mundo dela, de como ela enxerga o mundo. Então, o que acontece? Todo mundo se faz essas questões, só que se depara com uma situação hostil ao desenvolvimento investigativo, né? Então ela pega e vai procurar dos pais as respostas. Os pais, via de regra, não são preparados para lidar com essas questões. O fenômeno que eu vou descrever aconteceu com eles, né? Então o que acontece? Eles ou não respondem ou ficam nervosos diante dessas questões intrigantes, e ou os professores dão respostas ruins, e quanto mais investigativo e corajosa for a criança, ela vai perguntar mais e ela vai receber toda uma hostilidade e algum tipo de repressão às questões, de modo que ela conclui por si mesma assim que não vale a pena seguir questionando essas questões, né? Ou ela subentende que isso pode trazer algum desconforto, alguma punição, né, que pode ser ruim para ela questionar essas coisas, e ela meio que sublima, né? Aqui posso estar um pouco freudiano pelas leituras recentes do Freud, mas a ideia é essa, ela vai sublimar a, as questões, a sublimação filosófica, né, em vez de ser dos desejos e impulsos. Então ela sublima essas questões e deixam elas para outra hora, ou simplesmente as esconde no porão da alma, né? E esse é o caso mais comum e corriqueiro. Então ela simplesmente se esquece, não menciona mais, isso não é mais conversado. E o que acontece com aquele espírito investigativo dela? Esse espírito investigativo ele é direcionado a outras questões, né? Então ele é direcionado a como ganhar dinheiro, a como se dar bem com as mulheres e quaisquer outras coisas que a cultura dela vai valorizar. E as questões filosóficas em si, elas são preteridas. O que é importante falar, duas questões que eu preciso esclarecer. Uma é a influência do meio, da cultura, e outra é quais são essas questões, afinal, né, que levam a criança a esse estado de aporia. Aporia é um termo importante, um termo técnico importante. Há duas referências, pelo menos, muito importantes e das mais antigas e da maior relevância no Mênon, do Platão, e no Teeteto, né? Que aporia seria como que há poros, né? Sem poros, sem saída, é um estado de perplexidade, de ignorância, né? De entorpecimento. Então ver-se obstruído, sem saída, sem saber responder a uma questão, né? E esse estado normalmente leva a pessoa a simplesmente ignorar ou dar uma resposta às questões filosóficas de maneira muito simplista, de maneira muito irresponsável,
né, e responsável. Então, então o que acontece? A questão da cultura. O que acontece assim, além de como é que a criança vai responder essas questões, mesmo que de maneira irrefletida, ela recebe as respostas do ambiente sociocultural dela. Então, os pais podem dar respostas, né, mesmo que não refletidas dogmaticamente, né? Então eles falam é assim, é daquele jeito e tudo mais. E além da própria educação paterna, existe uma outra educação que é a educação social, além da educação formal em escolas e tudo mais, mas a educação sociocultural, ela tem um peso muito grande. O Platão na República mesmo trabalha essa questão demoradamente em vários livros da República, porque ele admite o peso, o poder da cultura para educar, né? Aquilo que é culturalmente elogiado e aquilo que é uh, aquilo que as pessoas veem, que as pessoas dão valor e aquilo que elas reprovam tem um poder de influência muito grande na formação dos conceitos, né? A estética, as músicas, os desenhos que a criança vai ouvir ou e ver, ou o que ela vai deixar de ver e ouvir, as próprias experiências pessoais, além do meio sociocultural, as experiências pessoais vão ser de suma importância nessa formação da visão de mundo que a criança e o indivíduo, né, vai ter. E na medida que ela vai desenvolvendo as faculdades as faculdades mentais, né, as faculdades da alma, psíquicas, ela vai lidando com mais questões ou lidando com questões de maneira mais profunda, né? Então, quando a racionalidade dela já está num nível de formação adequado na adolescência, pré-adolescência, ela se faz as famosas, ela tem a famosa crise existencial, né, por conta das questões existenciais mesmo. E aqui seria interessante já entrar nas próprias questões, nessas questões filosóficas por si que a gente tem comentado. Alguns pesquisadores e filósofos costumam chamar de questões últimas, que seriam questões que todos se fazem, né? Isso não é feito de uma maneira perfeitamente consciente, né? Não existe uma dimensão totalmente consciente na hora de elaborar essas questões. A criança se pergunta, ela estabelece já, né? Ela meio que é uma pergunta já respondendo. Aqui então é claro que vai variar o nível, o grau a dimensão de consciente das questões vai variar conforme a experiência, educação e meio sociocultural. Mas ela rapidamente vai pensar sobre como se conhece as coisas, ela vai ver que ela descobre algumas coisas pelo puro raciocínio, como na matemática, e de repente isso fica muito marcado para ela e ela percebe como que a investigação lógica e racional por si mesma descobre coisas, ou então ela pode supor com algumas experiências de que ela descobre a existência das coisas e tudo mais pelos sentidos, ou ela pode ter uma experiência ruim de alguma ilusão sensorial e começar a se questionar da própria validade dos sentidos, mas ela vai dar uma resposta epistemológica, né, que seja uma resposta na teoria do conhecimento. Ela vai falar, poxa, como é que eu sei que as coisas existem, né? Então, num meio cientificista, por exemplo, ela pode aprender que você só sabe se as coisas existem se você as tocar, as enxergar ou ouvir, né? E assim por diante. Ela vai dar respostas para isso, né? De maneira elaborada ou não, via de regra não, ela vai responder a essa questão epistemológica.
pegando o bonde, né, na esteira da questão epistemológica, tem a questão metafísica, ou a teoria da realidade. Então ela vai responder sobre o que é o mundo e isso, se as coisas estão todas determinadas ou se ela tem liberdade, em que sentido isso. Então, se existe um mundo físico, espiritual, normalmente ela é levada a questionar, a pensar sobre essas questões com uma experiência de morte, por exemplo, né, de um cachorro, de um gato, de um hamster, de um familiar, de um parente, de pais, avós. Então ela se questiona, né, questiona o que acontece com essa pessoa amada, com esse ser amado agora que morreu, e ela vai elaborar uma questão sobre isso, né, ela vai elaborar uma resposta sobre isso, ou ela vai ouvir o ensinamento, ou ela vai, de um jeito ou de outro, refletir sobre isso e dar alguma resposta, né? Ela, ela vai refletir, ela tem uma resposta, mesmo que ela não esteja perfeitamente consciente de que ela tem a resposta sobre isso. Ela se pergunta e ela responde como é que ela sabe que as coisas são certas e erradas, qual o fundamento ético dela, né? Uma questão metaética. Então ela vai investigar uh, como é que ela sabe que isso, alguma coisa é certa. Então, normalmente ela pode pensar que os pais dela afirmam, né, que é certo e errado, e ela vai se deparar com esse obstáculo paterno ou social de alguma maneira. Então ela vai definir a ética ali. Ela pode pensar que o que traz, por exemplo, alguns resultados, de repente na recompensa dos pais, aquilo que traz resultado é o que é bom, né? E criar um tipo de ética pragmática. Ou ela pode ser ensinada ou despertada a pensar num conceito de bem em si. E enfim, ela vai formular questões éticas. Às vezes essas questões éticas estão vinculadas, o que acontece muito naturalmente, à própria concepção de vida após a morte e como recompensa para isso e tudo mais. Então ela vai lidar com essas questões éticas também, né, questões antropológicas sobre falar de vida sobre após a morte. Ela vai ter que ter uma concepção sobre o que é o ser humano, o que é um homem, né? Então isso ela precisa refletir também. Então essas são questões que todos se fazem, né? Então assim, o que acontece? Ela vai perguntar qual o sentido da vida, né? O mundo, por que a gente está aqui, para onde a gente vai, de onde a gente veio, por que as coisas estão acontecendo dessa e daquela forma, o que são essas impressões na alma, o que é essa culpa, como lidar com a culpa, o que são esses juízos morais naturalmente feitos, por que eu acho coisa certa e errada, como é que eu sei que uma coisa é certa e errada. Então tudo isso ela vai responder, é o que a gente chama, esse arcabouço de respostas é o que a gente chama de cosmovisão, o que todo mundo tem, e o homem que parece naturalmente constituído para responder a essas questões. Aí acontece que elas levantam questões, são questões que normalmente dirigem-se a pontos muito espinhosos, a aporias, e as aporias incomodam muitas pessoas, né? Então o que acontece é que principalmente as questões existenciais, né, a crise existencial supostamente vencida pelos adultos, né, elas vêm e voltam, elas na verdade não são superadas nem respondidas via de regra na adolescência. O que acontece é essa sublimação, a pessoa ocupa sua mente com os afazeres da vida adulta
ela tem que estudar para ganhar dinheiro, ela tem que namorar, casar e todas essas questões empurram para debaixo do tapete essas outras aporias incômodas. Acontece que ela não pode se livrar, né? O indivíduo não pode realmente se livrar definitivamente dessas coisas. Mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai despertar a reflexão, ainda que muito mal feita, dessas questões. Então, um momento de crise, a morte de alguém, alguma decisão que ela tem que fazer, tudo isso vai levantar novamente as questões, né, últimas. Então, o que acontece? Particularmente a questão existencial, ela aqui eu concordo com o Camus, que tem um tipo de premência. O homem precisa mais do que qualquer coisa entender a existência dele, qual o sentido da existência dele, e ele se levanta. Uma questão interessante é que o homem também levanta naturalmente a questão sobre Deus, se existe, se não existe, se existe, como ele se relaciona com o mundo, e como a gente se relaciona com ele, né, como a gente pode relacionar-se com ele, e como essa questão se envolve com todas as demais, como o conceito do homem, de imortalidade ou finitude humana completa e moral, se relaciona. Agora aqui é preciso de duas observações antes de prosseguir. Numa cosmovisão, as várias questões últimas, elas são interrelacionadas, né? Então não são só respostas, mas são respostas últimas interrelacionadas. Não são questões dispersas e esparsas, são questões que estão emaranhadas umas às outras. E, por outro lado, é preciso admitir que nem sempre há coerência nas respostas que as pessoas têm. As pessoas podem, por exemplo, no que concerne a metafísica, serem materialistas, e de repente no que concerne a antropologia serem dualistas, né? Então ela pensa assim que existe só matéria, o mundo é material e é natural, e de repente quando ela vai falar do homem ela tem conceito sobre alma e alguma atribuição imaterial transcendente, né, interna no homem. Assim, ela não percebe às vezes essas incoerências. Via de regra ela não percebe. Por quê? Porque diante das aporias, o que normalmente é feito é a sublimação filosófica, a ignorância quanto a esses aspectos. O Blaise Pascal é um filósofo muito interessante para falar sobre essa questão, e o terror ao tédio, e a angústia e o absurdo, e como que os homens correm disso e tentam se ocupar e não pensar sobre a própria finitude deles e tal. Enfim, é um tema filosófico amplíssimo e sempre trabalhado, né, por vários e vários filósofos no decorrer dos séculos. Bom, aí entra, uma vez que essas questões estão estabelecidas, a gente já pode esclarecer o papel do filósofo, a utilidade da filosofia, e o conceito, ou pelo menos um dos conceitos de filosofia. O primeiro passo como eu falei no início, assim, o conceito de filósofo socrático é alguém que tem uma noção. Isso fica claro, por exemplo, no Banquete. Ele tem uma noção de que ele é ignorante, né? A Apologia também deixa isso muito claro, assim, de que o que ele descobriu, assim, que diferenciava e tornava ele sábio, né, o que respondia à investigação dele sobre o significado das palavras do oráculo de Delfos, é que ele sabia, e ele tinha essa vantagem sobre os outros supostos sábios, ele sabia que era ignorante, ele sabia as limitações dele, ele sabia que ele não sabia, e por isso ele já ficava em vantagem. Agora os outros achavam que sabiam, mas não sabiam. Então, primeiro ele sabe que não sabe, e
não para aí, né? Muitas pessoas usam isso, eu devo essa salutação ao Sproul. As pessoas acham que é meio que um incentivo à ignorância e um elogio, um louvor à tolice, né? E é claro que só que está muito longe disso. Ele considera, na verdade, a aporia, que a gente vê isso no Menon, ela é o princípio da investigação, né? E não o fim. Ela a gente deve, existe o elencos, né, que é um termo também técnico para refutação, que ele desnuda o homem das falsas certezas dele, né, leva a esse estado de entorpecimento, de aporia, com o objetivo de criar um tipo de admiração, né. O Aristóteles vai falar no Alfa ainda, um pouco adiante, sobre a taumatzen, né, a admiração ou perplexidade ou encanto, seria um tipo de... E esse é o espírito inicial da criança, né? Ela está perplexa com tudo que ela vê e ela quer entender e tudo mais, né? Ela tem essa taumatzen e a aporia a filosófica, ela pode ser convertida, na verdade, nessa taumatzen, né? Ela pode gerar uma perplexidade que leva a zétesis, né? Que é o termo para a investigação, para a busca, para a pesquisa, para o estudo. Então, nesse sentido, o filósofo vai ter que ser alguém que sabe que não sabe, que investiga, né? No banquete é o filho da miséria e da riqueza, né? Ao mesmo tempo que tem, por um lado, a miséria, por outro lado, tende ao saber, né? E está constantemente buscando superar a ignorância. Então, nesse sentido, quem almeja saber, quem almeja busca, está sempre lidando com essas questões de maneira corajosa e tudo mais e tal, tem o espírito filosófico na concepção socrática, né, de tradição socrática. Bom, o Sócrates ele fala ele se vê como um parteiro, né? A famosa maiêutica, que fica clara que é mencionada no Teteto, por exemplo. Então ele entende assim que ele precisava despertar. Na apologia ele fala que essa é a tarefa dele, né? Ele incomodava, né? Como uma mosca num animal. Ele precisa incomodar para despertar, primeiro para despir das falsas certezas, e depois criar uma aporia com o objetivo de alcançar a taumatzen, para então levar o homem a zétesis que o faria encontrar a areté. Em outros termos, ele precisa ser o elenco, né? Ele precisa de ser refutado, né? Então as pessoas acham normalmente que tem respostas para essas questões, né? E é preciso, de repente, uma tarefa filosófica de grande importância é despertar essas questões, mostrar que elas não responderam a elas. Isso não é um tipo de masoquismo, né? Não é só para tentar humilhá-las e tudo mais. Até o próprio Sócrates fala na República que ele não gostaria, por exemplo, de ensinar a dialética, a lógica, por exemplo, assim, para jovens, porque eles iriam usar isso de maneira não sábia, né? Só para refutar por refutar as outras pessoas como um jogo, né? E essa é a acusação que o Sócrates faz constantemente aos sofistas, né? Que eles gostavam muito de um jogo dialético, e o interesse deles não era investigativo, mas era se dar bem, ganhar dinheiro e tudo mais. E isso não era um filósofo, né? Não é um verdadeiro filósofo que investiga para ganhar dinheiro e tal. Ele está mais interessado à resposta dessas questões por conta da dimensão existencial que elas têm, e por ele saber que essa é uma questão de maior importância para o homem, né? Ele tem que dar respostas existenciais, a busca da própria felicidade está estritamente vinculada a isso, né?
Então ele vai produzir a refutação no indivíduo até levar ele a um estado de aporia, né, de ignorância, de entorpecê-lo. E depois desse estado é para que ele fique perplexo, admirado, espantado, né? E essa admiração o incentive a começar uma busca, investigação séria, né? Dessas questões. Então, aí a partir desse momento que ele vai começar a questionar essas coisas e a buscar, ela tem um cabedal enorme, né, um arcabouço gigantesco de pessoas competentes, sérias, que refletiram sobre isso. Então ele tem que ir até ele, seria por si mesmo um estado de loucura, né? Ela querer resolver por si mesma todas as questões. Então ela tem que ouvir os sábios, vivos e mortos, né? E principalmente os mortos que estão nos clássicos, né? Ou seja, ouvi-los é lê-los, né? Para deixar bem claro aqui. É preciso ler os filósofos antigos, os clássicos e tal, e para compreender, tentar ver como que eles respondem a essas questões, como que esses pensadores, esses filósofos responderam a essas questões. Né? E eles são famosos justamente por terem boas respostas intrigantes a essas questões últimas, e essa competência é que os tornou bem quistos por tantas e tantas pessoas, né? Então, a filosofia vai lidar com isso, ela vai ter a utilidade de tirar do porão e tentar resolver essas coisas, né? Porque guardar isso é como guardar um alimento estragado, né, na geladeira. Ainda que esteja no fundo da geladeira, ela vai começar a apodrecer e prejudicar todos os outros alimentos, e logo tudo que estava guardado e retido ali vai ser finalmente prejudicado e trazer um prejuízo para a gente, né? Então, o filósofo, ele sabe que é preciso, antes de mais nada, lidar com essas questões.